Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de buscar a tua face, buscar no Senhor a solução para a nossa vida, buscar no Senhor o milagre, porque o Senhor é o único capaz de realizar milagres e é o único capaz de conceder o impossível para aquele que crê. Também tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor deseja fazer o bem, porque o Senhor não mudou. A tua palavra diz que o Senhor Jesus andou por todo lado, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Já que o Senhor não mudou, o Senhor quer fazer o mesmo hoje. Então, meu Pai, estende a tua mão milagrosa sobre cada pessoa aqui presente, para que cada pessoa aqui presente seja liberta da opressão, seja liberta das obras de feitiçaria, de macumbaria, da opressão de Satanás, da depressão, da ansiedade, da angústia e todo o mal e toda enfermidade que houver seja repreendida desde já. E Pai amado e santo, na certeza absoluta da tua resposta, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, graças a Deus. Agora sim, levanta suas mãos ao céu, fala assim comigo: Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir tua palavra. Eu te peço, meu Senhor, fala comigo em nome do Senhor Jesus, encha o meu coração com a tua presença e com a confiança na tua palavra, para que não haja espaço para o medo. E eu já declaro pela fé: nada temerei, porque o Senhor está comigo. E eu te agradeço mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra no Salmo 23. Muito bem, olha para cá então, antes da gente ler o texto. Salmo 23, gente, a maioria conhece, né? Pelo menos o primeiro versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o Salmo 23, ele fala mais coisas que nós vamos ver já já. Mas é interessante que o Salmo 23, ele fala de um Deus cuidador. Ele fala de um Deus que se preocupa com a gente. Ele não fala de um Deus religioso, que muitas pessoas têm a ideia errada de Deus, né? Por isso que é um Deus religioso, não é um Deus da Bíblia, é um Deus da religião, onde eles pensam que esse Deus mata pessoas, coloca doença nas pessoas, né? Mata os filhos das mães, dos pais. Tira esse Deus deles, tira o que a pessoa amealhou a vida toda, né? Castiga, colocando perturbação. Isso aí é um Deus falso que as religiões inventaram. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia, diz a própria Bíblia, ele é amor. Gente, que tipo de amor é esse que coloca doença em alguém? Pelo contrário, a doença faz a pessoa sofrer, faz a família sofrer. Amor não faz isso. O amor, ele tira a doença. E é isso que Jesus fazia. Quando você lê os evangelhos no Novo Testamento, em nenhum lugar você vê Jesus colocando doença em alguém, ou castigando alguém, fazendo alguém sofrer. Não. Onde ele chegava, ele apenas abençoava, fazia o bem. É isso que Deus quer fazer com a gente. Onde Jesus chegava, tinha provisão. Gente, ele multiplicou 2 peixinhos e 5 pãezinhos por 2 ocasiões. Ele alimentou uma multidão gigantesca com aquela pequena quantidade de alimento, porque ele multiplicou, ele abençoou e o Senhor multiplicou. Então ele dava provisão, ele consolava, ele perdoava. Até aquela mulher adúltera, como diz a Bíblia, né? Que foi pega em flagrante adultério, onde a lei de Moisés exigia que ela fosse apedrejada até a morte. Jesus, ele chegou lá e perdoou aquela mulher. Claro que ele alertou: não peca mais. Se você pecar de novo, está por conta. Então não vou poder fazer nada.
Mas você vê que o Senhor sempre estava dando uma oportunidade para as pessoas. Esse é o nosso Deus, gente, Ele não mudou. Ele não mudou. Se você está sofrendo por alguma razão, não é culpa de Deus. Repito, não é culpa de Deus. A culpa sempre é da gente, que não busca Deus. E buscar a Deus não é apenas acreditar que Deus existe. Porque quando a gente fala isso para alguém, a pessoa pode até às vezes ficar chateada com a gente, como se a gente estivesse acusando a pessoa de não acreditar em Deus, né? E não é nada disso. A pessoa acredita em Deus, mas buscar é outra coisa. Buscar é você, o que você fez hoje, aqui agora. Você saiu da sua casa, tem gente que saiu direto do trabalho e veio para a igreja, chegou cansado em casa, de um serviço doloroso, pesado, tomou um banho. Quando você toma um banho, o corpo parece que quer deitar ou sentar, né? Não, mas você veio para a igreja, é isso daí. Você veio para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para buscar uma orientação do Espírito Santo, né? Uma oração para te ajudar. Isso é buscar Deus. É isso que Deus gostaria que todos fizessem. E por que isso tem que ser feito? Sabe por quê? Porque é buscando a Deus que a sua fé cresce. Você sabe que a fé, ela não é igual, não é uma coisa só. A fé, ela pode ser pequena, ela pode ser grande. Jesus falou isso para um grupo de pessoas, até mesmo os discípulos. Certa vez Jesus falou, homens de pequena fé. Mas para uma mulher que tinha sido curada pela fé, ele disse, grande é, mulher, a tua fé. Quer dizer que a fé, ela tem vários tamanhos. E também Jesus disse que com uma fé pequena, você não recebe coisas de Deus, ou coisas grandes de Deus. Quer receber coisas grandes? Vai ter que aumentar a sua fé. É isso. Então a culpa de nós estarmos sofrendo por alguma razão, não é de Deus, é nossa. A falha sempre está em nós. A Bíblia fala que Deus é perfeito, mas a mesma Bíblia fala que nós não alcançamos a perfeição ainda. Um dia seremos, lá no céu, aqui ainda não. Então a falha sempre está na gente. Então não acuse Deus de nada. Não fique acusando e perguntando para Deus por que Ele fez isso, por que Ele deixou acontecer tal coisa. Não, a culpa não é de Deus. Agora uma coisa é verdade, Deus, Ele permite as coisas. Ele permite, como eu falei outro dia, os religiosos por aí, que pensam que Deus castiga, aquela ideia religiosa falsa, esse não é o Deus verdadeiro, tá, gente? Eles pensam que Deus vai pesar a mão, né? Ah, Deus vai pesar a mão, como quem diz, alguma tragédia vai acontecer, né? Não, seria injusto até, né? Olha o tamanho de Deus, gente. Deus é infinito. O que a gente é perto dele? A gente é um cisco, menor que micróbio, que vírus, qualquer coisa. A gente não é nada perto dele, diante da grandeza dele. Um dedico dele assim arrebenta com a gente. Mas Deus não faz isso daí. Mas o problema não é quando Deus põe a mão, porque Ele não põe a mão no sentido de castigar. O problema é quando Deus tira a mão. Porque quando Ele está com a mão sobre a gente, a mão dele nos protege. Quando Ele tira a mão, acabou a proteção. E quando acaba a proteção, aí o diabo vem com tudo. E ele só vem fazer o que a Bíblia revela que ele faz: roubar, matar e destruir. Então só tem uma opção para a gente: buscar a Deus. Todo dia, toda hora, entendeu? Não é estar toda hora na igreja, né? Você nem pode fazer isso. Mas vir à igreja o máximo de vezes que puder, mas também em casa, buscar a Deus em casa, buscar a Deus no trabalho, né? Eu sei que tem que trabalhar, mas você pode orar ali, ficar em espírito de oração, né? Fugir das conversas mundanas. Você pode muito bem evitar, como diz o Salmo número 1, que prejudica muita gente e muita gente não entende isso. O Salmo número 1 fala para o crente não andar no caminho dos ímpios, não seguir o caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar à roda dos escarnecedores.
Isso aí prejudica muito espiritualmente o crente. Então, em vez de ir para esse caminho, procura buscar a Deus sempre. Você não vai se decepcionar. Você vai ser muito abençoado, porque o tempo que você passa buscando a Deus não é tempo gasto, é tempo investido. Investimento tem retorno, né? Quando o agricultor planta na terra a semente, ele não está perdendo a semente, jogando a semente fora, ele está investindo. A hora que a terra devolve para ele o que ele plantou, aquilo vem multiplicado. Assim também é Deus. Você nunca gasta tempo orando, vindo na igreja, meditando na palavra. Não, você está investindo. E vai chegar uma hora que você vai começar a colher os frutos de bênção. Agora tem um detalhe, presta bem atenção. Quanto mais você busca a Deus, mais a sua fé cresce, mas ela enche o teu ser. E aí entra a questão do medo. Porque o medo, ele é descrito na Bíblia como se fosse um espírito. O medo é como se fosse um espírito. Se ele achar lugar na sua vida, ele vai encostar em você, ou ele vai influenciar você. Você quer que eu use uma expressão bíblica? Ele vai ficar rodeando você igual um leão. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Veja, esse espírito de medo é um demônio. Então ele fica rodeando. E se ele achar lugar, ele entra. Ele entra com um monte de dúvidas na sua mente. Ele entra, e dúvida é aquela incerteza, né? Onde a pessoa tem medo de viver, tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo que alguém da família fique doente, tem medo de não conseguir superar uma dificuldade. Tem gente que tem medo, para você ter uma ideia, de tirar carta de motorista. Para muitos é bobagem, né? Mas você não sabe o pânico que quem já passou por isso teve. Mas era um demônio, que não é que a pessoa estava possuída, não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando que havia apenas um espírito de medo influenciando a pessoa. Tipo, você não vai conseguir, você vai reprovar. E a pessoa reprovava, por causa do medo. Tem pessoas que erraram, fizeram besteira na vida e hoje estão com prejuízo, mas se arrependeram e estão começando a buscar Deus para ter uma resposta. Mas até nisso o diabo tenta colocar medo. O diabo coloca assim na cabeça da pessoa: agora você vai buscar Deus, agora você não vai conseguir, agora você já fez a lambança que tinha que fazer, Deus nem vai te ouvir. E a pessoa fica com medo de que se ela buscar Deus, Deus possa falhar com ela. É um medo que vem. Mas quanto a isso eu digo para você, Deus não é assim como o diabo quer fazer você pensar. Todo aquele que se aproxima de Deus com sinceridade e honestidade nunca deixa de ser atendido. Nunca. Ainda que a pessoa possa ter, sim, feito as lambanças da vida, fez as porcaria que não devia ter feito. Por exemplo, tem um marido que adultera, pisa na bola com a esposa. Aí o dia que a esposa fala: vou embora de casa, e vai mesmo, muitas vezes chega até embora. Aí ele vê a caca que fez, e agora? Aí começa: minha família, pois é. Mas se a pessoa tiver sinceridade e honestidade, como eu já vi acontecer na igreja aqui várias vezes, Deus restaura a família. É só a pessoa se firmar com Deus. Ele restaura, principalmente porque família é projeto de Deus. Deus não quer família dividida, Ele quer família unida. Tem casos onde a mulher aprontou com o marido, e quando ele fala: você fez isso para mim, agora eu não quero mais, eu vou pedir o divórcio, aí ela vê a besteira que fez e começa a correr atrás. É lógico que o diabo não quer que haja um conserto, então ele fica jogando medo na cabeça dela: agora você perdeu, agora ninguém mais vai te querer, porque agora você vai ficar mal vista, e por aí afora vai, né? Agora não tem mais o que fazer. Tenho que fazer, sim, tenho que fazer. E esse ter o que fazer é buscar a Deus, porque Ele vai capacitar você a superar, mas tem que ser sincero, honesto, e principalmente
fazer um voto com Deus como se fosse um voto de casamento. O que é voto de casamento? Prometo te amar, te honrar, cuidar de você, amar e te respeitar até que a morte nos separe. Ou seja, com Deus é mais ou menos assim: ser fiel a Deus até o último respiro, até o último suspiro de vida nessa terra, e não abandonar mais a fé, não abandonar mais o Senhor. Ou, se você nunca esteve presente diante do Senhor, se aproxime e nunca mais saia da presença dele. Lutas virão, sim. O próprio diabo vem com os pensamentos de medo para você abandonar a fé, para você voltar para o mundo, ou para você desistir. Tem gente que não volta para o mundo, mas desiste de lutar por aquilo que precisa ou por aquilo que deseja, porque o diabo conseguiu convencer a pessoa. Não adianta, quanto mais você busca, pior fica. Isso é o que o diabo diz, mas não é verdade. Quanto mais você busca, melhor fica. Ai, pastor, mas a luta é grande. Sim, a luta é grande, mas lembre-se, a vitória sempre é proporcional ao tamanho da luta. Quanto menor a luta, menor a vitória. Mas quanto maior a luta, maior a vitória. Agora, pensa comigo. Se você está numa luta e tem Deus do seu lado que eu quero dizer é a teu favor. Porque a pessoa que já aceitou Jesus, em termos de posição, Deus não está ao lado da pessoa. Ele está dentro da pessoa, né? Mas se você tem Deus a seu favor, como diz a Bíblia, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa pergunta já tem em si a resposta. Se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Nem homem, nem anjo, nem demônio, nem nada, nem ninguém. Ninguém. Quem pode ir contra Deus? Ninguém. E eu estou dizendo isso aqui para você, antes da gente ler o texto, para que você entenda o seguinte: é isso que vai fazer a tua fé crescer. E como eu estava dizendo, o que isso tem a ver com medo? Presta bem atenção que eu vou repetir o que eu já disse outras vezes aqui. Onde tem medo, não pode ter fé. E onde tem fé, não pode ter medo. Os dois não ocupam o mesmo lugar no espaço. É assim. Eu estou aqui. Para outra pessoa ficar exatamente onde eu estou, eu tenho que sair daqui. Aí a pessoa ocupa. Se eu não sair, não tem como ela entrar dentro de mim. Assim também. Se você deixar o medo ficar, a fé não vai, não pode ficar ali. E se você estiver com a fé, com o coração cheio de fé, o medo não vai ter espaço para entrar. Então você precisa fazer a tua fé crescer. Quanto mais você faz a tua fé crescer, menos espaço o medo vai tendo. Você vai enchendo o teu coração com aquela certeza da mão de Deus sobre a tua vida, te abençoando, até que chega uma hora que o espírito de medo espirra. A tua fé fica plena, você malemar, desculpa a expressão malemar, né? Você malemar, abre a boca, é uma expressão normal que a gente falava aí. Mas você mal abre a boca, está recebendo a resposta já. Amém, pessoal? Agora, só para a gente se posicionar aqui com relação ao texto que nós vamos ler. Problemas na vida, todo mundo tem. Não tem ninguém que não tem problema nessa vida. Gente, todo mundo tem problema. Ou menor, ou maior, ou mais complexo, ou não. Todo mundo tem problema. Então não fique se achando como a única pessoa que tem problema nessa vida. Mas um conselho que eu te dou: não fique falando do seu problema. Fale da solução. Mas para falar da solução, você tem que conhecer a palavra de Deus, né? Porque a única solução que tem para os seus problemas é o que está na Bíblia. Então, quando tiver que falar alguma coisa, fale conforme está na Bíblia. Por exemplo, você pode falar assim: pastor, eu estou aqui hoje porque me apareceu uma doença no corpo. Nossa, eu fiquei até assustado na hora que o médico deu o diagnóstico, porque é uma coisa muito grave. Muito bem. Então eu vou falar para você: pare de falar que está doente, pare de falar que a doença é sua, pare de dizer minha doença, eu tenho tal do... Amarra esse palavreado aí. Começa a falar o que a Bíblia diz: fui sarado pelas feridas de Jesus. Só, mesmo que o sintoma está ali latejando, mesmo que dá febre, mesmo que você está com zonzura, mesmo que... a boca sua tem que abrir para dizer: estou curado pelas feridas de Jesus. Se alguém perguntar como é que você vai dizer: estou abençoado graças a Deus. Com sintoma, estou abençoado, e abençoado significa curado também, em nome de Jesus. Que seja essa a tua palavra. É assim que a coisa vai começar a mudar. Agora, se você fala assim: pastor, será que o que eu estou passando hoje é por causa de medo?
Muito provavelmente. Nós vemos isso no caso de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele tinha medo. E tudo que ele tinha medo aconteceu. O que aconteceu com Jó? Primeiro, ele perdeu os bens materiais. O diabo usou os bandidos para roubar os bens dele. Segundo, ele perdeu os filhos. O diabo usou uma situação da natureza para derrubar a casa em cima dos filhos. Todos os 10 filhos morreram. Terceiro, ele ficou doente. A Bíblia diz que o diabo colocou doença em Jó. E Jó depois ele fala, tudo que eu tinha medo me aconteceu. Então nós sabemos por isso que Jó tinha medo de perder os bens materiais. Perdeu. Ele tinha medo que os filhos morreram. Ele tinha medo de ficar doente, ficou. De repente você talvez seja uma pessoa que esteja na mesma situação de Jó, de tanto ter medo das coisas que estão acontecendo. Então, você vai ter que lutar contra esse espírito do medo para colocar ele para correr da sua vida. E ele vai correr se você fizer desse jeito aqui. Vamos ler o texto. Salmos, capítulo 23, versículo de número 1, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás o quê? Tu estás? Fala assim comigo, Deus está comigo, o Pai está comigo. Fala de novo, o Pai está comigo, o Filho está comigo e o Espírito Santo está comigo. Continuando a leitura, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Só até aí tá bom. Depois, se você quiser, leia o restante na sua casa, que é curtinho, o Salmo 23. Mas lembra que eu falei no início? O Salmo 23 é um salmo que fala de provisão, fala de um Deus provedor. Ele não deixa faltar nada para a gente, embora você possa olhar para a sua vida e talvez dizer: ah, para mim está faltando saúde, está faltando confiança, está faltando paz, está faltando amor, está faltando família, está faltando direção, está faltando dinheiro, sei lá, pode estar faltando um monte de coisa. Mas se você entrar nesse texto aqui e praticar, não vai te faltar mais nada. Primeira coisa é você entender o seguinte: quem escreveu esse salmo foi Davi. Quando a gente pensa de Davi, a gente pensa naquele rei Davi, né? Naquele homem valente, que vencia as batalhas, né? Dificilmente a pessoa lembra nas lutas que ele teve. Gente, o Davi enfrentou cada luta, ele enfrentou cada situação difícil na vida dele, que ele só venceu porque permaneceu firme na fé. Ele só venceu porque ficou firme com Deus. Não havia outro modo de ele vencer as lutas pelas quais ele passou. Então, no versículo 4, ele fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha que expressão que ele usa, vale da sombra da morte. Gente, isso aqui é uma linguagem figurada para mostrar dificuldades pelas quais um crente pode passar. Veja, em nenhum lugar da Bíblia Deus diz que a gente não ia ter problema, porque muita gente pensa: vou virar crente. Virar crente é uma expressão feia, né? Mas só para você entender, porque a gente falando assim a pessoa entende. Eu vou virar crente para não ter mais problema. Não vai acontecer. Você vai ter problema sim. A diferença é que, como crente no Senhor Jesus, aí você vai ter da parte dele a capacidade para vencer o problema. Aí sim. Mas os problemas não cessam. Só que tem situações que a gente passa que parece exatamente essa expressão aqui, né? Vale da sombra da morte. Vale é um lugar baixo, no meio de dois montes, uma baixada. Quando você vai passar por um vale, nas partes mais altas dos montes ao redor, pode ter bandido escondido, pode ter alguma cilada, pode ter uma emboscada, né?
E quando ele fala pelo vale da sombra da morte, sombra, uma parte escura, aquele momento tenebroso, parece que não tem luz, parece que você não vê saída, parece que, pelo menos num primeiro momento, você não vê uma solução. De repente, se você até a hora, oh Deus, faz alguma coisa, mas parece que não vem resposta. Sabe o que Davi fala? Ele fala assim, ó: não tem problema, eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, só que o que vai fazer diferença para mim é que eu não vou ter medo de nada. Mesmo no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada. Você vê o que ele fala? Ele fala assim, ó: não temerei. Você vê que ele escolheu não ter medo, né? Às vezes o crente fala assim, mas eu não consigo, eu não consigo não ter medo. Consegue. Medo é um demônio. Usa a autoridade que o Senhor te deu e fala para esse demônio assim, ó: em nome do Senhor Jesus, espírito de medo, eu te mando, sai da minha mente. Se ele está te causando preocupações na sua mente, ou se ele está te causando uma enfermidade, onde ele fica sempre jogando os dardos inflamados dele, dizendo que você não vai superar, você vai morrer. Repreenda esse espírito. Decida não ter medo, escolha não ter medo, escolha resistir ao medo. Você pode fazer isso daí, como Davi fez. Veja que Davi não ficou conformado com a situação. Ele falou, olha, o vale eu vou ter que passar, então não vou pedir para Deus tirar esse vale, porque ele não prometeu tirar o vale, mas ele prometeu que no vale estaria comigo, por isso que eu não temerei. Veja que Davi, ele escolhe não ter medo, mas ele dá o motivo. Não é porque Davi era o bom da boca, não é porque Davi era um super-herói, não. Davi só tinha certeza que ele não teria medo, e de fato escolheu não ter medo, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Tanto é que ele diz, ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque o quê? Porque tu estás comigo. Estava se referindo diretamente ao Senhor. Porque tu, Senhor, está comigo. Você vê, ele conhecia a palavra de Deus. Davi conhece, por isso que eu falo para você, como é que a fé vem para a gente? Ouvir o quê? Por ouvir a palavra de Deus. Por isso tem que conhecer a palavra de Deus. É isso que traz confiança para a gente. Confiança você pode trocar por fé. É isso que traz fé para a gente, saber o que a palavra de Deus fala a teu respeito. Davi sabia que Deus estaria com ele sempre, porque Davi conhecia uma promessa lá de trás, uma promessa que foi dada, por exemplo, para Moisés e depois para Josué. Que promessa era essa? Nunca te deixarei, de modo algum eu te desampararei. Gente, essa promessa era para o povo de Deus, em qualquer época, para o povo do Antigo Testamento e para o povo do Novo Testamento. Davi sabia disso. Veja que era isso que importava para ele. O vale da morte, para ele não era problema nenhum. Ele sabia que ia ter que passar pelo vale da morte, mas não ligava, porque Deus estava com ele, ele sabia disso daí. Você vê que quando a pessoa então ela começa a conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e encher o coração dela com a palavra de Deus, o medo vai indo embora. O medo não tem mais lugar na vida da pessoa. Então quando a pessoa está sem medo, ela faz uma oração firme, ela fala palavras firmes, ela determina a bênção. A pessoa, quando ela está sem medo, ela enfrenta o problema, né? E quando a pessoa está com medo, quando o medo domina a pessoa não quer nem sair de casa, a pessoa não quer nem levantar da cama. Aquele medo vira uma depressão. Na verdade o medo continua ali, né? Que ele dá espaço para uma depressão, e a pessoa fica ali abatida, até pedindo a morte muitas vezes. E a pessoa, olha, se você é uma pessoa que fica pedindo a morte, amarra o que você falou, repreenda o que você falou, renega o que você falou, pede perdão a Deus pelo que você falou, porque na verdade morte não vem de Deus. Morte é um demônio também, o espírito da morte. Quando você fala que quer morrer, você está chamando a morte. Só que a morte, filho, é assim, ó. Muita gente não pensa, né? A pessoa pensa, vou morrer, e acabou. Não, o diabo é tão safado
que antes de matar uma pessoa, ele deixa a pessoa numa cama, sofrendo anos às vezes aí, ralando, fazendo a família inteira sofrer, né? E para destruir, para causar sofrimento em todo mundo. Então resista a esse espírito imundo. Se você falou isso alguma vez, eu quero pedir a morte, pastor, porque está amarrado em nome de Jesus. Deus é Deus de vida. Ele não vem para matar, ele vem para dar vida. E vida com abundância. Amém, pessoal? Então ele fala, Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo de nada. E a razão pela qual eu não temerei nada é porque Deus está comigo. Agora você pensa que essa promessa mudou? Não, essa promessa é a mesma. Foi a mesma para Moisés, para Moisés, foi a mesma para Josué, é a mesma para Davi e é a mesma para a gente hoje. Não mudou nada. Agora, o que você vai fazer com essa palavra? Que atitude que você vai tomar na hora que você for orar aqui? Você vai orar choramingando para Deus? Ou você vai dizer assim para o Senhor, Senhor, eu ouvi tua palavra, então eu tenho que tomar uma atitude. Se a tua palavra fala que o Senhor está comigo, e o Senhor está, se a tua palavra fala que se eu confiar no Senhor e começar a ouvir tua palavra, meu coração vai se encher de fé, assim será. Eu resisto ao espírito de medo e eu vou começar a lutar por aquilo que eu tenho que receber. Quer dizer, eu vou começar a buscar por aquilo que eu preciso. Se eu preciso ser curado, eu vou buscar pela minha cura, sem medo. Se eu preciso de uma família restaurada, eu vou buscar pela minha família. Se eu preciso do meu casamento restaurado, eu vou buscar por isso. Se eu preciso de um filho liberto das drogas ou de qualquer outra coisa, eu vou buscar por isso. E não vou desistir, e não vou deixar mais o medo dominar a minha vida. Você é aquele tipo de pessoa que está toda hora dizendo assim, eu tenho medo disso, eu tenho medo de trovão, né? Medo de trovão, né? Quem tem medo é um terror quando começa, parece cachorro, né? Desculpa a comparação, tá, gente? Estou dizendo aqui não estou dizendo que alguém seja cachorro, por favor. Mas se não tem cachorro em casa, quem tem sabe, quando começa a trovejar, tem cachorro que fica desesperado, né? Fica com medo, né? E tem pessoas que assim também, começa a trovejar, mesmo protegido dentro de casa, a pessoa fica, nossa, misericórdia, só Deus na causa, né? Mas sabe o que é isso aí? É um espírito de medo, não é que a pessoa é ruim, não é nada disso. A pessoa é uma bênção. Mas aquele espírito de medo domina a pessoa, tem que resistir a isso daí. Então e como é que você resiste? Nunca mais diga que tem medo de trovão, nem medo de chuva, nem medo de nada. Nunca mais diga que tem medo de nada. A Covid, lembra da época da Covid? Misericórdia, né? Tenho medo de pegar Covid, tanta gente pegou Covid por causa de medo, né? Você pode muito bem fazer o quê? Nunca mais diga que eu tenho medo de nada. Eu não tenho medo de Covid, tenho medo de nada, nada. Os problemas que a gente vai ter que enfrentar, vamos confiar em Deus. Mas nunca vou abrir a minha boca para dizer que eu tenho medo de alguma coisa. Eu vou fazer que nem Davi, sempre. Porque até na pior situação, hein? Até na pior, quando ele fala vale da sombra da morte, ele se refere a uma situação muito ruim, o extremo da situação ruim. Mas ele fala, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. Quando surgir alguma dificuldade, ou você que está já numa dificuldade, e vem o pensamento de alguma derrota, que não vai dar certo, você abre a boca e fala, não tenho medo de nada, porque o meu Deus está comigo, e essa batalha eu já venci pela fé, em nome do Senhor Jesus, porque se Deus é por mim, está fraco demais, porque se Deus é por mim, amém. Levanta as mãos para o céu, por favor, fala assim comigo, Deus e Pai, eu te agradeço, mais uma vez, porque a tua palavra é fiel, e a tua palavra diz diretamente para mim, que o Senhor está comigo, por isso ninguém poderá ser contra mim, e também por isso eu nada temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo, amém, graças a Deus, e dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos fazer a oração final? Fica de pé, por favor. Pronto. Olha, eu vou chamar aqui na frente, quem quiser vir, né? Se você está com algum problema físico, alguma doença, né? Alguma enfermidade, de repente você fala assim, pastor, nem com dor eu estou, o médico deu o diagnóstico, estou com um problema, não está doendo. Bom, não está doendo, ou porque está tomando remédio, né? Ou porque o problema não causa mal-estar imediato. Mas você não tem que conviver com isso. Deus pode curar você sabe disso, né? Então quem tiver algum problema de enfermidade física, por favor, vem aqui na frente do altar, sai do seu lugar e vem aqui para frente do altar, qualquer que seja o problema, tá? Fica 2 passos atrás do altar, só para a gente poder passar na frente e orar por você.
problema de estômago, está doendo o estômago, está sentindo, tem uma úlcera, gastrite nervosa, né? Nervosismo passa pela mente, né? A mente tem que ficar em paz, né? De repente você fala assim, pastor, problema no osso, problema no sangue. Olha, não importa o que seja, tá? Deus é Deus que pode fazer um milagre se você confiar. Se for qualquer outro problema, então você põe a mão sobre o coração e você vai orar. Como é que você vai orar aqui? Primeiro, eu te aconselho, tá? A oração é sua, não posso mandar na sua oração, mas eu posso dar uma direção. Primeira coisa, agradeça a Deus pela palavra que você ouviu. Senhor, o senhor falou que nada vai me faltar, eu creio na tua palavra. Os meus olhos físicos veem a falta, mas no meu coração eu sei que nada vai me faltar, porque o Senhor vai dar provisão. Amém. Né? Segundo, você pode agradecer a Deus também assim, olha, Pai, obrigado, porque eu não preciso ter medo. Eu não nasci com medo. Eu não nasci com espírito de medo. O Senhor não me deu espírito de medo. Então eu não vou aceitar esse medo, né? Aí você agradeça a Deus rapidamente. Aí a segunda parte da tua oração é usar a autoridade espiritual. Como é que você faz isso? Você faz sempre em nome do Senhor Jesus. Olha, não peça para Jesus repreender o mal, porque não é assim que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia ensina você mesmo, crendo em Jesus, usar o nome dele e diretamente dirigir-se ao mal para dizer, diabo, sai da minha vida em nome de Jesus. Está com doença? Põe a mão onde dói, põe a mão no joelho, põe a mão na cabeça, sei lá, repreenda o mal. Repreender da madura, né? Exigir que ele saia e Deus vai te confirmar. Pastor, estou orando aqui por outra pessoa, não é por mim não. Tem um filho meu que está nas drogas, ou então tem uma filha que está nas drogas, então um filho doente, um parente no hospital, na UTI, né? Você pode repreender o espírito de enfermidade, o espírito da morte, sei lá, mas sabe, não dá lugar para isso, não deixa o inimigo continuar tendo lugar na sua vida, põe ele para correr, e você faz isso em nome de Jesus. A Bíblia fala que se você usar o nome de Jesus com fé e com sinceridade, e olha, com humildade, tá? A gente não é melhor do que ninguém, e a gente não faz essas coisas porque a gente é bom. A gente só faz porque Jesus deu na sua misericórdia o nome dele para a gente, tá? Sabendo disso, vai funcionar. Feche os seus olhos então, pronto? Já? Faz a sua oração então. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor não mudou. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. É por isso, meu Pai, que nós estamos aqui agora, para te agradecer, porque o Senhor tem a boa vontade para conosco, de curar, libertar e abençoar, e também revela a tua palavra, que nós não precisamos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu exijo a você, demônio do medo, demônio da doença, demônio da depressão, demônio imundo que atormenta essas pessoas, começa a sair agora. Começa a sair agora, vai, encosto maldito, sai dessa vida agora. Demônio que está agindo na cabeça, que está agindo no estômago, que está agindo no ouvido, demônio que está agindo na coluna, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus de Nazaré e te mando, começa a sair agora, vai, espírito imundo, começa a soltar essa vida agora, começa a sair agora, todo demônio mandada por macumbaria, feitiçaria, magia negra, magia branca, todo demônio que atormenta, em nome de Jesus de Nazaré, eu mando agora, demônio, quebra osso, sai desse ombro, em nome de Jesus, te mando, sai. Agora todo mal que age nessa vida, já repreendido em nome do Senhor Jesus de Nazaré, todo mal que atormenta, que aflige esse corpo, eu mando em nome do Senhor Jesus, sai. Agora todo mal que age nessa vida, cai por terra, em nome de Jesus de Nazaré, todo mal que há, sai, em nome de Jesus de Nazaré, eu mando a você espírito imundo, quebra osso, em nome de Jesus Cristo, te mando agora, sai. Da perna, em nome de Jesus de Nazaré, demônio de inveja, demônio da inveja, em nome de Jesus, olho grande que está nessa vida, em nome de Jesus te mando, vai, sai, todo mal, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, repreendo você, espírito imundo, espírito melancólico, espírito imundo da tristeza, da aflição, em nome de Jesus Cristo eu te mando agora, sai da vida dela, todo mal que tiver, em nome de Jesus eu mando, agora vai, sai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, da casa, da família, de todo esse ser, em nome de Jesus Cristo, demônio, sai dos olhos agora, em nome de Jesus Cristo eu mando, todo mal que tiver, sai, em nome de
Jesus Cristo eu mando, seja recuperado agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, seja o milagre efetuado aqui agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal, demônio que tentou matar, te mando, sai agora. Todo mal que atormenta, seja repreendido em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal que atormenta, sai agora. Espírito imundo, sai dos olhos, demônio cego, olhos sejam curados agora, em nome de Jesus. A cegueira, ou a visão turva, ou a visão deficiente, eu mando, sai agora, seja curada, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que tivesse curado agora, demônio, sai dos ossos, da cartilagem, dos músculos, dos tendões, em nome de Jesus de Nazaré, do joelho, sai agora. Todo mal, toda enfermidade que há, em nome de Jesus de Nazaré, eu mando, sai. Todo mal que atormenta, em nome de Jesus Cristo, todo mal seja repreendido. Espírito de doença, enfermidade, eu te mando, sai da casa, da família, do sangue dele, sai agora em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que tiver, em nome de Jesus, sai. Espírito de aflição e angústia, em nome de Jesus eu mando, sai do coração, em nome de Jesus de Nazaré. Eu mando agora, demônio, o que tiver, espírito imundo, pega a tua praga maldita, sai desse corpo agora, sai dos nervos, sai dos tendões, da mente, em nome de Jesus de Nazaré, sai agora. Todo mal, seja quebrada a maldição, quebrada essa enfermidade, quebrada essa obra maldita, em nome de Jesus de Nazaré, sai. Todo mal e toda dor seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Olha, é assim, ó. Você ouviu algumas coisas sobre o espírito do medo. Às vezes o espírito do medo age na família. Ele tenta manipular a tua família para fazer você ficar com medo. Medo de várias coisas, de perder alguém, de acabar o casamento, ou de perder os filhos, ou de ser agredido ou agredida, física ou verbalmente. É assim, ó, não tenha medo de nada. Lembra-se, você não nasceu com medo. E principalmente quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que Deus não te deu espírito de medo, te deu o Espírito Santo, que é espírito de poder, de amor e moderação. Então, você vai dar a última palavra de ordem agora, tá? Caso você esteja acontecendo isso com você na sua casa, tá? Tipo assim, aqui na igreja tem paz, chega na sua casa aquele tormento. Você não vai chegar lá com medo de nada, você vai chegar lá com confiança. Você pode falar assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque meu Deus está comigo. Isso significa o quê? Você não tem que brigar mais com ninguém, discutir com pessoas, bater boca com ninguém, nem ficar magoado, nem ficar irritado, nem fazer cara feia, nada. Chega em casa totalmente confiante de que você buscou aqui, né? E Deus já estendeu a mão dele na tua casa lá. Amém, pessoal? Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça, por favor. Fala assim comigo, olha. Em nome do Senhor Jesus, eu rejeito todo mal. Rejeito, em nome do Senhor Jesus, toda obra de Satanás. Rejeito, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade. Rejeito, em nome do Senhor Jesus, os demônios que agem na minha família. Eu dou uma ordem a todos os demônios, vão sair agora da minha vida, da minha casa, dos meus caminhos, e em nome do Senhor Jesus, manda embora em direção à porta atrás de você, vai. E em nome do Senhor Jesus, sai todo mal e não volte mais. Levanta as mãos para o céu, só um minutinho, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço novamente, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu não merecia, mas o Senhor decidiu estar comigo todos os dias, até a consumação do século. Foi o Senhor que escolheu, antes de eu nascer, estar comigo para sempre, nunca me deixar e jamais me abandonar. E então eu sei, Senhor, que o Senhor estando comigo, ninguém será contra mim. Muito obrigado pela minha vitória, pela minha bênção, pelo meu milagre, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem. Pessoal que veio aqui, tem alguém que estava com dores, com algum tipo de dor, algum sintoma no corpo, saiu agora? Tem alguém que estava assim? Tem alguém que estava com algum mal no corpo aí, saiu, gente? É assim, eu sempre falo, né? A tua fé tem que ser essa, ó.
Não é porque sentiu ou não sentiu, tá? A palavra de Deus fala que Jesus já carregou tudo isso na cruz, no corpo dele. Então, pela fé, assuma a tua cura, né? Mas de repente, aqui agora, você estava com algum sintoma e o sintoma saiu. Tem alguém aqui sim? Na Vanusa? Eu cheguei aqui com dor na perna, A dor nas duas pernas? numa só. Uma só? E Tá doendo muito? tava. Aí Tá latejando, tipo assim, mais ou menos? tava, porque ontem eu tinha pedido oração pro pastor João, então eu tava andando, mas continuou a dor. Aí agora que o pastor Leandro Desculpa, a senhora falou que estava andando ou não estava andando? A senhora não estava andando? não tava andando essa semana. Como é que a senhora pediu oração para ela? Por telefone. Ah, entende? Aí o pastor, Estava tão mal da perna que não estava andando? Não. Saiu da cama? não, eu pergunto pra minha filha, eu não tava. Tava feio o negócio? Tava. E o pastor João chegou ontem lá, orou pra mim. Eu falei, pastor, parece que tem uma faca entrando no meu pé. Eu não consigo andar, porque estava andando, mancando, só com o calcanhar. Aí cheguei hoje aqui, meu pé. Então, depois da oração dele já melhorou bastante. Tá. Aí hoje eu cheguei, eu estava com dor bem aqui. Bem na parte da canela. Aí eu falei, ai, Ah, o diabo que chutar sua canela é caneludo, hein? chutou feio. Aí acabou a oração, a dor que eu estava aqui, não tá. Acabou. Acabou. Apareceu. Agora 100%. 100%. Vê, gente, é resistência. Olha, escuta o que eu vou te falar. Não é porque saiu na hora, não saiu. Você tem que ficar na fé. Já estou curada. Porque a Bíblia fala assim. Tem ocasião em que Jesus curava imediatamente. Era na hora. Tá, instantâneo. Mas também teve situações onde a cura foi gradual, né? Que é o caso da Vanusa aqui. Entendeu? Então, às vezes, você recebe uma oração hoje, melhora, mas não sai tudo, mas continua perseverando, tá? Tipo, apertando o diabo até ele espirrar. E hoje saiu de uma vez. Saiu, Sem nada na perna. sem nada. Dá um pisão aí em nome de Jesus. Ó, eu não fazia isso. Não conseguia pisar no chão. Não. Aí eu falei assim, meu Deus. O senhor decidiu fazer isso e sai com a recompensa na mão. Saí, em nome de Jesus. Graças a Deus.